Começo no vídeo de hoje uma série de vídeos sobre provas que já foram um dia admitidas. Entre elas, o tal do ordalho. Entre elas também, o tal do juramento. Entre elas também, o duelo judiciário. Entre elas, os compurgadores, entre outros. E hoje quero tratar especificamente sobre ordalho. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar nesse termo. É totalmente novo para mim. Então, vamos lá, né? Bom, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre perícia contábil. E o livro texto base que eu adotei, esse aqui, ó, o primeiro aqui no canal, né? Quando concluí-lo, partirei para um próximo. Mas, a princípio, o livro texto base aqui do canal, atualmente, é este livro aqui. E aí, eu estou no capítulo sobre prova pericial e suas interações com as demais provas. E aí o contexto jurídico em que se insere a prova pericial, antes mesmo de falar da prova pericial contábil, né? Então, nos vídeos anteriores eu trouxe o conceito do que seja direito, justiça, jurisdicional, instrumento, indício, presunção, convicção, prova. Então veja que são conceitos do direito, o que demonstra que perícia, e especificamente perícia contábil, anda muito próximo do que? Do mundo do direito, né? Dos ramos do direito. E aí, então, provas que já foram um dia admitidas. Assim explicitados os sentidos em que são empregados os termos citados, voltemos às provas. Iniciando por aquelas que não são mais utilizadas, mas já o foram. As ordárias, o juramento, o duelo judiciário, os compurgadores, servindo esta exemplificação como contraponto às provas reais, assim entendidas aquelas que buscam cumprir a função do processo, que é a verdade. O que é prova, então, antes de falar da ordalha? É a demonstração que se faz, o modo da existência, a autenticidade e a veracidade de um fato ou ato. Juridicamente, é um meio de convencer o juízo da existência do fato em que se baseia o direito do postulante. Diz Jonatas Milhomens, em transcrição de José Naufel no Novo Dicionário Jurídico Brasileiro, que ninguém vai ao juízo alegar o fato sem finalidade jurídica. Assim, a prova é o meio indireto de demonstrar o direito subjetivo. Bom, tendo dito isso, vamos então ao conceito do que seja ordalho, que é a primeira das provas que já foram um dia admitidas. Ao menos humanas e ilógicas, as menos humanas e ilógicas das provas, os ordalhos, consistiam em submeter o acusado a certas condições especiais, supondo que os deuses não permitiriam que aquele que fosse inocente saísse ferido ou perdesse a vida. Ou seja, até aqui a gente entendeu que ordalho é o ato de colocar alguém à prova para descobrir a verdade, por isso que era uma prova, de ficar exposto à vontade divina, pode ser que seja isso, né? Só um pequeno detalhe tornava essa prova, no mínimo, estranha. As tais condições especiais a que eram os acusados submetidos eram fisicamente impossíveis de serem cumpridas sem ferimento ou morte. Muito utilizadas entre os séculos V, queda do Império Romano do Ocidente, e XII, surgimento do direito canônico, que deu tratamento racional às provas. Então veja que o direito canônico é extremamente importante. Mas sempre combatida pela Igreja Católica neste ínterim, como costume bárbaro e irracional. Uma de suas modalidades consistia em determinar que o acusado segurasse um ferro em brasa com as duas mãos, carregasse-o contando 9 passos e o depositasse suavemente no chão. Isso segundo um livro chamado História da Riqueza do Homem, do Habermas. Se desta pequena proeza não resultasse nenhuma queimadura nas mãos, era o esperado sinal de que o acusado era improcedente. A acusação era improcedente. Se dividiam em provas pelo fogo, normalmente aplicada aos de condição mais elevada, e pela água, normalmente aplicada aos servos e pessoas de condição inferior. Bom, então o ordalho basicamente é isso, né? Ou os ordálios, é colocar a pessoa a uma situação em que envolva divindades, só que essa situação não é qualquer situação, é uma situação impossível de sair ileso daquilo. Por isso que se atribui ao divino, né? E no começo do texto ele diz assim, ó, as menos humanas e lógicas das provas são os ordalhos. Eu não conhecia esse termo, você já conhecia? Se já vi, não me lembro.
Bom, então eu fico por aqui. No próximo vídeo, a segunda prova que já foi admitida, que é o juramento. No vídeo passado, tratei sobre o conceito, alguns conceitos jurídicos como presunção, convicção e prova, beleza? Então eu fico por aqui. O livro texto básico que estou utilizando, Perícia Contábil, e também preciso mencionar aqui a empresa que eu sou embaixador aqui no canal de contabilidade, ou seja, a Macro System, Sistema de Contabilidade Web. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre essa empresa, tanto a versão gratuita como a versão paga. Se optar pela opção paga, utilize o meu cupom de desconto, que é Alex30. Valeu!